Olá, está chegando a hora, né? Você que vai fazer INSS precisa se preparar adequadamente com a banca. A gente vai mostrar como é que ela cobra. Ó, aqui algumas questões de morfologia e sintaxe, tá? Ela cobra. O que é morfologia? É classes de palavras, tá? E sintaxe é a função dos termos dentro da oração, tá? Ela cobra muito morfossintaticamente, tá? A relação de coordenação e subordinação dentro dos termos. Vamos ver aqui algumas questões desses assuntos, olha só. Nessa primeira questão aqui, que é uma questão de 2021, ó, ela diz assim: no trecho, delimitam dentro e fora, incluídos e excluídos, amigos e inimigos da pátria. Os termos que complementam a forma verbal delimitam pertencem à classe gramatical dos adjetivos. Falam em substantivo, adjetivo, numeral, pronome, isso é morfologia ou classes de palavras, é o nome, tá? Só que ela não trabalha só. Eu decorei, Yara, já decorei. Não adianta decorar. É dentro de contexto. E é muito importante você ter um conhecimento sintático. Se você aplicar a sintaxe e a morfologia, fica muito mais fácil, tá? A gente, na nossa aula, sempre avisa o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma análise, o que é que você marca primeiro? Não ouvi? O que é que você marca primeiro? O verbo. E aí, como é a relação? Verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. É isso, ó. Verbo, sujeito. Verbo, complemento. O Sebrasp, CESP não trabalha muito assim, objeto direto, objeto indireto, é complemento, né? Ela gosta disso. E aí, atente para a natureza morfológica da coisa. Qual é a natureza? Olha só, o que você tem? Verbo, sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Um substantivo. Verbo, complemento. Quem é o núcleo do complemento? Um substantivo. Substantivo é palavra nuclear. É o núcleo do sujeito e é o núcleo do complemento. Yara, e se o sujeito não for um substantivo? Ele virou, ele está com função substantiva e o complemento tem função substantiva. Então, se você já sabia disso, você aplicava aqui. Olha o que ele acabou de me dizer, eu nem fiz análise nenhuma, mas ele disse assim, os termos que complementam a forma verbal pertencem à classe gramatical dos adjetivos. Opa, eu aprendi na aula de Yara que verbo, sujeito, verbo, complemento. Que o núcleo do sujeito e o núcleo do complemento são substantivos. Então, isso aqui já está errado, mas eu vou fazer, já está errado, mas eu vou fazer você enxergar. Vamos analisar o fragmento, vamos analisar. Tá aqui o fragmento, ó, tá aqui. Ele diz assim, ó, delimitam. Ele quer o complemento do delimitam, tá? Sebrasp CESP é especialista em te distrair. Tá? Quem é o complemento? Antes dele colocar o complemento, ele colocou dentro e fora. Dentro e fora, tá? É adjunto adverbial. É lugar, ó. Delimitam onde? Dentro e fora. Então, você podia tirar. É termo acessório. Não é termo que complementa. É termo acessório. Aí, você tem aqui, ó. Incluídos e excluídos entre vírgulas. Você tem que aprender a pular bagulhos. Isso aqui é adjetivo, ó. Isso aqui é adjetivo, mas isso aqui está caracterizando os amigos e inimigos, tá? Agora vamos complementar. O que é que eles delimitam? Amigos e inimigos. O que é que eles delimitam? Amigos e inimigos. Então, eles delimitam os amigos e eles delimitam os inimigos, tá? Complemento, tá? Complemento, objeto direto, objeto indireto, é termo substantivo e não termo adjetivo. A classificação está errada, tá? O item está errado. Mas eu vou reforçar para vocês. Eu já sabia que estava errado, porque eu sei que a natureza dos complementos não é uma natureza adjetiva, é uma natureza substantiva, tá? Então, morfologia e sintaxe têm relação. Outra coisa, quando você for analisar no texto, aprenda a pular elementos acessórios. Delimitam o quê? Delimitam amigos e inimigos. Amigos e inimigos funcionam como objeto direto, tá? Objeto direto tem valor substantivo, tá? Verbo, sujeito, núcleo do sujeito, substantivo. Verbo, complemento, núcleo do complemento, substantivo. Adjetivo acompanha substantivo, refere-se a substantivo. Vou te dizer quem é adjetivo aqui, ó.
incluídos e excluídos estão se referindo a amigos e inimigos. Isso aqui que é adjetivo. Tudo bem? Então fique de olho nisso, aproveita essa dica, tá? Olha, lembrando que nós temos o nosso projeto, né? O nosso projeto do Vamos Invadir o INSS por apenas R$320, tá? Com 2 simulados, revisão final online é filé, maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque a gente trabalha com questões da banca, mostrando a linha de raciocínio dela. Não tem como não ouvir a nossa voz e acertar tudo, tá? A gente está com esse projeto de 1000 questões em vídeo. Vamos invadir o INSS? Vamos lá? Vamos invadir com mais uma? Vamos invadir com mais uma? Então, olha só. Aqui, ó. Aqui é uma segunda questão, agora de sintaxe. E olha só, a gente precisou dar sintaxe para a primeira questão. Né? Na primeira questão, o que aconteceu? Na primeira questão, ela queria adjetivo. Mas eu fui verbo, sujeito, verbo, complemento. Viu o seguinte? Núcleo do sujeito, substantivo, núcleo do complemento, substantivo também. E aqui? Aqui ela quer a função sintática, né? De complemento. Ela adora complemento. Gente, não vá na onda. Você erra porque você vai primeiro para complemento. É assim, ó. Verbo, sujeito. Verbo, sujeito. Verbo, sujeito. Depois que você encontrar o sujeito, você caça os complementos. Tudo bem? Regra, verbo concorda com o sujeito. Se o verbo está no plural, fica de olho ali, tá? Então, olha o que ele me diz aqui, ó. De 2022 é essa, ó. Na oração onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento, ele diz, o termo problemas funciona como núcleo do complemento verbal de abundam. Complemento verbal, gente, é objeto direto, objeto indireto, e que é um vício de vocês. Olha o que normalmente vocês fazem. Vou dar um espaço para a gente analisar, tá? Vou dar um espaço. Geralmente vocês fazem assim. Peraí, Yara, ó. Abunda o quê? Problemas crônicos. Objeto direto, verbo transitivo direto. É complemento, sim, tá certo. Errou. E é um erro clássico, gente. Vocês são preocupados com a desgraça do objeto direto. Larga isso de mão, larga esse lixo. Foca no essencial. Ó. Se eu disser, aconteceu um problema. Aconteceu o quê, objeto direto? Não. Surgiu um empecilho. Surgiu o quê, objeto direto? Não. Regra, procura primeiro o sujeito. Se sobrar alguma coisa, você classifica, tá? Surgiu o quê? Um empecilho. O empecilho é o sujeito. Um empecilho surgiu. Aconteceu o quê? Um problema. O problema é o sujeito. Um problema aconteceu, tá? Aqui, na verdade, a sua classificação primeira aqui está errada. Vamos trabalhar. O verbo é abundam, tá? Peraí, parou. Presta atenção. Abundam não é verbo haver, não é verbo fazer. Verbo haver e verbo fazer criam uma oração sem sujeito. Então, isso aqui é verbo pessoal. Ele cria uma oração com sujeito. A gente quer saber qual é o sujeito. Ó. Esse verbo, ele é verbo pessoal. Significa que ele tem sujeito. Inclusive, ele está no plural. Ele deve estar concordando com o sujeito aí, tá? Minha pergunta para o verbo para encontrar o sujeito. Quem, se houver alguma noção de pessoa, ou o quê? Que na maioria das vezes é a pergunta que a gente faz. Yara, eu faço essa pergunta para objeto direto. Objeto direto e sujeito são iguais, gente. São ambos substantivos não precedidos de preposição. A questão é que o sujeito é essencial e o objeto é secundário. Então, quem você procura primeiro? O sujeito. Se o verbo pedir alguma complementação, depois você pergunta pelo objeto direto, tudo bem? Gente, a questão que mais cai no Sebrasp é essa. Se eu quisesse colocar umas 50 mil aqui para resolver com vocês, a que mais cai é essa. Ele sabe que ele coloca o sujeito depois, chama de complemento, você vai na onda. Não vá na onda, né? Estabeleça você a sua ordem de análise. Então, bora lá. Não é quem abunda, né? Então, eu vou perguntar aqui, o que abunda? O quê? Só que essa pergunta é para sujeito. Depois de eu encontrar sujeito, se sobrar complemento, a gente ajuda, tá? E aí, o que abunda? Problemas crônicos do subdesenvolvimento. Isso aqui, na verdade, é o sujeito. E esse verbo, ele é intransitivo. Problemas abundam. Isso aqui não é complemento verbal.
Isso é o sujeito e o item está errado. E essa análise sintática, ou essa questão de análise sintática é a questão mais clássica que cai no Sebrasp, tá? O item está errado. Esse termo destacado, ele não é complemento verbal, na verdade ele é o sujeito. Ó. Esse verbo não é haver nem verbo fazer. Ele é verbo pessoal, ele tem sujeito. Minha pergunta para encontrar o sujeito vai ser o que abunda? É uma pergunta para sujeito, tá? O sujeito tem que estar no plural. Por quê? Porque esse verbo está no plural. Então, o núcleo do sujeito é problemas. Isso tudo aqui é o sujeito, tá? Então, o item está errado. O item está errado. Fica a dica. Identificação de sujeito é a questão que mais cai. E é o item que ele mais chama de complemento. Vocês caem nessa pegadinha. Não caiam, por favor. Pelo amor da vaca preta. Ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? E eu espero que vocês gostem ainda muito mais do nosso projeto para a gente invadir o INSS, tá? Por apenas R$ 89,00 você tem o curso de 1000 questões do Sebrasp. Olha, maravilhoso. Se você pegar questões do Sebrasp, ele segue sempre a mesma linha. A gente pode pegar questões mais recentes, mais antigas, a linha dele continua a mesma, tá? Pode treinar que você vai garantir a sua aprovação. Aproveita, R$ 89,00. Isso aí você gasta no lanche, que eu conheço. Ok? Obrigada e estudem. Garantam logo a sua aprovação. Ok?